Olá pessoal, vamos agora então praticar distribuição de frequências no Excel. Lembrando que a parte teórica a gente acabou de ver, agora nós vamos usar aquele conteúdo que foi explorado diretamente no Excel. Nós vamos fazer 3 exercícios, um deles com uma variável qualitativa, um outro com a variável quantitativa não agrupada e outro com uma variável quantitativa agrupada. E por fim, um quadro resumo com tudo aquilo que a gente acabou de estudar. Vamos começar então? Variável qualitativa. Relembrando que nós vimos ser necessário 4 passos distintos para a elaboração de uma distribuição de frequências. O primeiro, decidir o número de classes. O segundo, encontrar a largura das classes. Terceiro, encontrar os limites das classes. E o quarto, fazer as frequências. Vamos então para o enunciado. A área de recursos humanos de uma empresa está planejando rever o seu modelo de benefícios no que diz respeito ao transporte. Para isso, sorteou 100 funcionários para responderem um pequeno questionário. Uma das questões solicitava que o funcionário indicasse qual o meio de transporte utilizado para ir até o trabalho. As respostas dadas estão representadas na tabela abaixo. Então, algumas pessoas utilizam ônibus, outras metrô, outras trem e outras carro. Vamos relembrar. Qual a variável em estudo? Bom, a variável em estudo é transporte utilizado, certo? Qual a classificação dessa variável no que diz respeito ao tipo de dado? Então, no que diz respeito ao tipo de dado, essa variável é qualitativa. Aí ela pode ser ou nominal ou ordinal. Existe alguma ordem possível entre as respostas? Por exemplo, metrô, carro, ônibus? Na verdade, não. Essas respostas são apenas rótulos, portanto, qualitativa nominal. Qual a classificação dessa variável no que diz respeito à escala adotada? Lembrando que nós temos 4 escalas possíveis: razão, intervalar, ordinal e nominal. Nesse caso, estamos diante de uma escala nominal. Qual a população em questão? A população em questão são todos os funcionários dessa empresa em questão. Então, todos os funcionários da empresa em questão, que é o conjunto de todos os elementos possíveis. Qual a amostra em questão? A amostra em questão é 100 funcionários. Então, a amostra é 100 funcionários. Certo? Então, a população são todos os funcionários dessa empresa, o conjunto de todos os elementos, e a amostra se refere a apenas 100 funcionários, que fazem parte do conjunto do todo, mas não representam o todo. Perfeito? Então, aqui nós relembramos nossos conteúdos teóricos, certo? Eu disse que é ser importante. E agora vamos, então, propriamente dito, para a parte de distribuição de frequências. Decidir o número de classes. Bom, vocês viram que para decidir o número de classes, a gente usava algumas fórmulas. Mas reparem bem, nesse caso que nós estamos tratando de uma variável qualitativa, não é necessário fazer nenhum cálculo de quantas classes nós temos, uma vez que cada rótulo, ou seja, cada resultado possível é, por si só, uma classe. Então, vamos verificar quantas classes nós temos. Nós temos a classe metrô, temos a classe ônibus, temos a classe carro e a classe trem. Temos mais e bicicleta também. Bicicleta. Então, nós temos, ao todo, 5 classes. Então, novamente, nós não fizemos nenhum cálculo porque nós estamos lidando com uma variável qualitativa. Ou seja, eu não preciso calcular quantas classes são possíveis, visto que cada resultado possível é, por si só, um rótulo possível. Logo, uma classe possível. Logo, uma classe. Encontrar a largura das classes. Novamente, estamos diante de uma variável qualitativa. Eu não preciso calcular, por exemplo, assim, a primeira classe começa em ME e termina em metrô. Isso não faz o menor sentido, porque estamos falando de variáveis qualitativas. Então, encontrar a largura das classes, nesse exemplo, não faz sentido. Não faz sentido. Não é necessário calcular a largura das classes.
certo? Encontrar os limites das classes. Novamente, o raciocínio é o mesmo. Não faz sentido encontrar limites, visto que cada classe, por si só, é um rótulo que, por sua vez, é um resultado possível. Então, não é necessário encontrar limites das classes. Entre parênteses, pois estamos tratando uma variável qualitativa. Vamos então agora fazer a parte das frequências. Nessa coluna C a gente precisa colocar as classes possíveis, que em tese a gente deveria ter calculado, feito a largura, encontrado os limites e tudo mais. Não é o caso, certo? Porque cada resultado é uma classe. Então as classes são metrô, trem, ônibus, bicicleta e carro. Então, esse é o quarto passo, fazer a frequência. Nesse caso, a frequência da classe metrô vai ser igual ao número de funcionários que disseram utilizar metrô para ir ao trabalho. E aí nós poderíamos subir aqui e ficar contando 1, 2, 3, 4, assim até o final, o que daria muito trabalho. O que nós vamos usar então é a função cont_c. Cont_c. Como essa função funciona? Eu preciso colocar o intervalo que eu quero calcular alguma coisa, no caso, esse é o intervalo. Vou fixar o intervalo e falar qual é o critério, ou seja, quando essas células aqui forem iguais a um critério, ele vai começar a contar 1, 2, 3. O meu critério é que ele seja igual à célula metrô que está na C65. Vou arrastar a fórmula para as outras colunas. Lembrando que essa soma aqui tem que ser igual a 100, porque nós temos 100 funcionários, certo? Então, 40 pessoas utilizam metrô, 17 utilizam trem, 23 utilizam ônibus, 3 usam bicicleta e 17 usam carro. O que seria essa frequência relativa? Essa frequência que a gente calculou agora na coluna D é a frequência normal, é a frequência absoluta, é o número da contagem. A frequência relativa é o seguinte: qual é a proporção dessa frequência em relação ao todo? Ou seja, nesse caso nós temos 40 pessoas que responderam ao questionário. Então, qual é a proporção de 40 em 100? Então, eu preciso dividir a contagem, ou seja, a frequência absoluta, pela soma de pessoas que responderam. Nesse caso, 100, que é representado pelo intervalo D65 até D69. E eu posso fazer para todas as outras. Nesse caso, como nós temos exatamente 100 pessoas, vai dar 0,40, 0,17, mas isso não altera o módulo do cálculo. E a frequência relativa em porcentagem é igual ao número da frequência relativa, só que expresso em uma porcentagem, 40%. E assim para as demais. Frequência acumulada. Imagine que a frequência acumulada é o seguinte. A primeira classe é o metrô. Então, a frequência acumulada da classe metrô é somente 40. A frequência acumulada da classe trem, que é a segunda classe, é a soma da classe trem mais a frequência da classe anterior. A frequência acumulada do ônibus é a frequência do ônibus mais a frequência do trem mais a frequência do metrô. A frequência acumulada da bicicleta é igual à frequência da bicicleta mais a frequência do ônibus mais a frequência do trem mais a frequência do metrô. Entenderam o raciocínio? É a soma da frequência da classe atual com a soma de todas as frequências das classes anteriores. Então, nesse caso, é a soma do D65 fixado até o D65, porque é somente do metrô até o metrô. O do trem já é a soma, 40 mais 17. A do ônibus, mais 80, mais 3 e mais 17. Acontece que aqui, por ser uma variável qualitativa, não faz muito sentido a frequência acumulada, porque se eu trocasse de ordem esses fatores, a frequência acumulada também alteraria. Isso aqui é só para vocês já terem uma noção do que é frequência acumulada para os próximos exemplos. Frequência acumulada relativa e frequência acumulada relativa em porcentagem é igual à frequência relativa e a frequência relativa em porcentagem. O racional é o mesmo. Então, eu divido isso
pela soma de todos os elementos. Isso vai me dar uma fração de proporção. Então, vamos interpretar. Se eu pegar metrô e trem, isso corresponde a 0,57 de toda a minha amostra, que no caso vai até 1. Se eu pegar ônibus, trem e metrô, 0,80. Se eu pegar metrô, trem, ônibus e bicicleta, 0,83. E se eu pegar metrô, trem, ônibus, bicicleta e carro, obviamente vai até 1, que é o máximo. E a frequência relativa em porcentagem é só expressar o número encontrado da proporção em porcentagem. Certo? Então, isso aqui é basicamente tudo que se refere à distribuição de frequência. Eu tenho as classes, eu tenho a frequência absoluta, eu tenho a frequência relativa expressa por um número de 0 a 1, eu tenho a frequência relativa expressa em porcentagem, que vai de 0 até 100%, eu tenho a frequência acumulada, eu tenho a frequência acumulada relativa e eu tenho a frequência acumulada relativa em porcentagem. Dado isso, a gente pode fazer algumas representações simples. Por exemplo, eu posso pegar essa classe e fazer um gráfico com a frequência. Inserir, gráfico, eu quero um gráfico de barras mesmo. Pronto, o Excel me trouxe. Mas esse gráfico não está muito bonito, vamos então melhorar ele um pouco. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar todas as letras em preto, fica melhor. Vou tirar essas linhas de grade, que estão um pouco feias. Vou aumentar o gráfico, vou colocar o título. Distribuição do transporte utilizado. Um título qualquer. E vou mudar a cor das barras para que elas fiquem diferentes. Então, a primeira eu vou deixar azul. A segunda eu vou deixar de verde. A terceira eu vou deixar de laranja. Quarta eu vou deixar de um vermelho escuro. E a quinta eu vou deixar de um laranja escuro. Também eu vou tirar essas bordas aqui do gráfico que me incomodam um pouco. Então eu venho em formatar, contorno da forma, sem contorno. Porque aí não, parece que o gráfico faz parte da planilha, senão o contorno dá aquela impressão de que é uma coisa à parte, que não faz parte da planilha. Por fim, eu vou deixar a legenda, aqui já está em preto, vou acrescentar rótulo de dados, que é a contagem, vou deixar em negrito e vou aumentar a fonte, porque é o que me interessa. Quando eu bato o olho, eu sei que 40 pessoas utilizam metrô, 17 usam trem, 23 usam ônibus e assim em diante. Vou fazer também uma outra representação gráfica. Então, vou selecionar esses dois, inserir gráficos e vou fazer um gráfico de rosca. Vou colocar ele lá embaixo. Rótulo de dados, a legenda eu vou colocar à direita. Vou deixar tudo na cor preta. Vou mudar o gráfico, o título. Distribuição do transporte utilizado. Vou aumentar essa letra, está muito pequena. Vou acrescentar o rótulo dos dados. Negrito. E vou aumentar para eu ter uma ideia. Vou também tirar o contorno para ficar mais bonito. Posso também mudar as cores da mesma maneira que está aqui. Então, o metrô é azul, o trem é verde, o ônibus é amarelo, esse é amarelo mesmo. A bicicleta, essa cor, e o carro é um laranja escuro. Certo? Então, esse é o nosso primeiro exemplo de distribuição de frequência com uma variável qualitativa.